Olá, paz meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos agora com a segunda parte, aliás, a primeira parte. Nós fizemos aí uma introdução, quero já receber vocês de braços abertos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Nós vamos dar início agora à primeira parte, a origem do mal e a serpente do jardim do Éden. Nós temos aqui um desenho para mostrar aqui um pouquinho da árvore, de um lado da árvore e do outro lado da árvore. Então eu fiz um desenho aqui, minha letra não é muito bonita. Na introdução nós erramos em algumas palavras português Brasil, mas agora nós acertamos esquerda e direita, para nós entender o lado humano e o lado divino, para nós entender a matéria e a imatéria. Então nós vamos dar início a esta série. Eu vou estar fazendo um esforço aqui, me esforçando para terminar em 3 ou 5 partes. Então peço aos irmãos que acompanhem parte por parte, que acompanhem os versículos, os capítulos que nós vamos estar citando aqui, falando, mostrando aos queridos irmãos. Eu já agradeço aos novos inscritos que se inscreveram nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Você sentindo em seu coração, pode se inscrever, pode compartilhar, pode comentar. Aqui é o canal que passa o conhecimento, que passa as informações do conjunto de livro, que passa as revelações da Bíblia, que contém as palavras do nosso Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador da matéria e Criador da imatéria. Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos estudando um pouquinho. É muito bom a gente estudar mecânica quântica, física quântica. É muito maravilhoso estudar filosofia, que é sabedoria. O problema não é filosofar, o problema qual é o resultado dessa filosofia, o resultado dessa sabedoria. Para nós ler a Bíblia, nós temos que entender as escrituras como literal, temos que entender como simbólicas e proféticas. Então a Bíblia tem profecias, a Bíblia tem simbologias, e a história bíblica tem algo que aconteceu com os nossos ancestrais que foram literais. Como nós vamos começar essa série, nós temos que entender o Jardim do Éden físico e entender o Jardim do Éden metafísico. Foi assim que Moisés escreveu, foi assim que Moisés passou a escrever. Deus ensina Moisés, e Moisés fala em 2 jardins, do Éden. O Éden metafísico e o Éden físico. Os irmãos estão entendendo? O Éden que é metafísico, tudo que é em cima é embaixo, em cima é imatéria, mas o que é em cima simboliza que é embaixo, como Jesus disse, assim na terra como nos céus. Então não é que lá tem matéria, lá é atemporal. Lá é atemporal. Aqui é temporal, é físico. Aqui nós temos tempo, temos espaço, temos matéria. O Jardim do Éden tem que ser entendido de 2 formas. Os irmãos entenderam? Então vamos lá, direto ao ponto. 4 minutinhos já, quero ir até os 30 minutos, trazendo uma explicação, estas revelações, para que os irmãos entendam e tirem as suas próprias conclusões. Tá bom, amado? Então, é a primeira parte, eu fiz a introdução, eu falei um pouquinho sobre o lado esquerdo do cérebro, que representa a natureza humana. Nós temos a consciência,
Nós temos a esquerda chamada, como eu já falei, nós temos a parte da humanidade, nós temos a carne, nós temos a matéria, nós temos o diabolos, no latim, que é acusador, nós temos a palavra mal, nós temos a palavra natureza humana e embaixo a terra. Aqui é uma parte da árvore. A árvore, a mesma, é dicotomizada. Ela passa a ser dicotomizada depois que o próprio Criador, que a própria serpente, que é a própria materialização da consciência, a serpente do Jardim do Éden, falada por Moisés em metáfora, é uma serpente mesmo, é uma serpente física para representar em metáfora o que é natural, o que é físico, o que é natureza humana, o que é carne. Os irmãos estão entendendo? Então, a serpente do Jardim do Éden é a materialização da consciência humana, da consciência de Eva, da consciência de Adão, que outrora na metáfora era uma consciência, uma árvore, um cérebro, um caminho, e a metáfora mostra que tudo é um, mas dicotomizado. Olha só, o caminho é um, a árvore é uma, a consciência é uma. Você está entendendo a revelação? O Jardim do Éden também é um, mas dicotomizado. O que é dicotomizado? Lado humano e lado espiritual. Lado humano e lado espiritual. Mas é uma árvore, um caminho, uma consciência que Deus criou assim. Então vamos lá. No capítulo 2 de Gênesis, mas antes de nós entrar lá, eu quero ler com os irmãos aqui o que o apóstolo Paulo entendeu sobre o capítulo 2, que não é capítulos, que foram papiros, nós sabemos que foi depois pergaminhos, mas Deus deu essa sabedoria para Moisés construir essa matéria. Muitos dizem que os hebreus, outrora, na criação, eles não sabiam escrever, eles não tinham sabedoria para escrever. Até então, realmente, os agnósticos estão corretos, mas quando Deus ensina Moisés a escrever, aí os hebreus sabem escrever sim. Não é verdade, é mentira. Foi o próprio Criador que ensinou eles a escrever. A mesma coisa nós vamos estar falando sobre a inocência. Quem ensina, quem cuida da inocência de Adão e Eva é o próprio Criador, na metáfora, porque eles eram como crianças. Então vamos entender isso. Segundo os Coríntios capítulo 11, eu quero que os irmãos acompanhem o que o apóstolo Paulo entendeu da metáfora jardim do Éden. No princípio, ele era um fariseu, depois o Criador, Jesus, Yahushua, se revelou para ele, e ele foi um cumprimento o que o Pai Celestial revelou para ele, que era levar a mensagem aos gentílicos, principalmente para aqueles que não conheciam. E ele era bem estudado, ele entendeu que o Jardim do Éden era consciência materializada. Aqui nós temos um símbolo de uma árvore que nós aprendemos a desenhar na nossa infância, né? No nosso jardim da infância, no Jardim do Éden. No ensino fundamental, não desenho muito bem, mas aqui está uma árvore que representa a Kabbalah, que representa
o cérebro, que representa a consciência, que representa a árvore da vida. Essa árvore da vida é a árvore da vida é o próprio Criador, materializado, que é a consciência materializada de Deus em Adão. Deus, no atemporal, ele criou Adão e Eva, Adão e Eva, no atemporal, na sua consciência invisível, dentro de Deus. Ele já tinha planejado, pela sua onisciência, conhecedor de todas as coisas, na sua onisciência ele criou Adão e Eva. Estava dentro dele. Porém, no espírito, Adão e Eva já estavam dentro da onisciência espiritual, no atemporal, com Deus. Mas Deus agora, Moisés, usando as metáforas, ele vai mostrar que aquilo que estava dentro do espírito, como está escrito em João, capítulo de número 1, a palavra, o verbo, se fez carne, que foi a própria materialização da consciência do próprio Criador em Jesus. A matéria de Jesus. Então, Jesus foi o último Adão. Mas o primeiro Adão foi o próprio Criador materializado em um corpo que foi criado da matéria, do pó da terra. Que coisa, né? Então, Deus é absoluto. Para ele não tem limites. Deus anda em suas leis, ele respeita suas leis, ele interage com ele mesmo. E eu estou mostrando aos irmãos que essa palavra Deus, na tradução de João Ferreira de Almeida, Deus, aqui falado, não está correto. A palavra é Elohim. Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Vou escrever aqui, depois vou dar uma apagada. Elohim. Elohim é plural. Então nós temos aqui plural. O que é plural? Pluralidade. É nós, no português brasileiro. Então, nós é muitos. Eles é muitos. Então, nós temos deuses. A palavra ali é deuses. Olha, são deuses que criou a matéria e a imatéria. Então nós vamos mostrar a vocês, aqui estamos mostrando uma árvore que é deuses. Quando nós lemos espírito também, espírito é espíritos que os copistas tentaram tirar. A Grécia, os gregos, sabiam da existência de vários deuses que eram verdadeiros, que eram invisíveis, e eles passaram a criar vários deuses. Assim também os gentílicos e depois Israel, fora do contrato, começaram a criar vários deuses, fora do contrato que Deus deu para eles, que era a lei. Então nós temos uma árvore, uma consciência, um cérebro, que é matéria, que é consciência, chamada consciência humana. E Paulo entendeu isso, escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos.
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então o apóstolo está dizendo que o lado humano da árvore, que é uma árvore que é dicotomizada, vamos mostrar depois quem dicotomizou essa árvore. Vamos chegar lá. Era uma, mas foi partida. Por isso que hoje nós temos a esquerda, nós temos a direita, que eles colocaram o azul para mostrar a direita, colocaram o vermelho para mostrar a esquerda, que é a humanidade, e colocaram o azul, que é a cor mais predominante no céu, para mostrar que é uma força espiritual, que isso é simbólico, mas o cérebro é um. Mas tem um lado humano, que é da terra, que é do pó, e tem um lado espiritual, que é do Criador. Foi assim que Deus fez. E eles ensinam, quando o apóstolo Paulo fala que Deus criou o homem do pó da terra, que Deus fez Adão e Eva alma vivente, estão ensinando aí que eles não tinham o quê? Espírito. Mas eles era a árvore da vida. Quando Deus soprou Nefesh, ali veio 7 espíritos, 7 deuses dentro do Nefesh. O que é 7 deuses? Graus elevados dentro da consciência de Deus, do próprio Deus materializado na consciência do próprio Adão. Dentro dessa árvore estava Adão, dentro desse cérebro era Ava, era Ravá e Adão. Mais tarde nós vamos entender que Deus de dentro de Adão, ele vai tirar Eva. Ele vai fazer vai anestesiar, porque o Kardec diz que Deus traz uma anestesia profunda. A Bíblia, a tradução diz que Deus fez cair um sono profundo, mas o Codex correto é: e Deus traz uma anestesia das medulas, né? Lá de Adão. Deus faz uma cirurgia, porque ele é absoluto, mas não é uma cirurgia humana, ela é espiritual, sem cortar, sem sair sangue daquele corpo. Ele tira dali e leva para Adão e dá e apresenta para ele, que foi Ravá. Preste atenção. Então, nós temos o lado humano da árvore, temos o lado espiritual da árvore, temos uma árvore que é a mesma da vida, a árvore da vida, que é o próprio Deus materializado em Adão. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Temos aqui uma árvore, que é o próprio Deus materializado em Adão. Temos uma consciência. Temos um cérebro que na metáfora ele vai ser dicotomizado. E temos também um caminho. Você está vendo um caminho, não são 2 caminhos, é um caminho dicotomizado, que eu coloquei aqui, ó. Um caminho de ida e de volta. Um caminho de ida e volta. É que eles chamam, satanizam o Ouroboros, que é o Ouroboros, a cabeça da serpente e a cauda da serpente. Então, nós temos um caminho de ida e volta. É um caminho. Não são 2 caminhos. Não são 2 árvores. Não são 2 consciências. Aqui, na inocência, não. Na inocência, eles são um. A inocência, eles são feitos inocentes. Esta consciência é chamada na Bíblia de alma. Sentidos. O apóstolo Paulo entendeu que sentidos foi a alma, a própria alma de Eva. Sentimentos, que é colocado no grego psique, quando eles passam
a entender quando a própria serpente, que era consciência de Eva, a serpente era os próprios sentimentos de Eva, a serpente era a própria alma, a materialização era a consciência de Eva. A serpente do Jardim do Éden era a consciência. Era a humanidade, era a carne, era a matéria. Era o mal, era o diabolos, não ser espiritual. Era a natureza humana, era da terra. Então, o que acontece? Para Deus, era propósito de Deus tirar eles da inocência para levar para a consciência. Por quê, Fernando? Não existe amor obrigatório, compulsório, obrigatório. Para Deus não adiantava manter Eva e Adão na inocência. Porque na inocência não conhece o mal nem o bem. Para Deus manter eles inocentes, não adiantaria. Eva precisava adorar a Deus sem obrigação, sem ser obrigada. O amor não é obrigado. Então, agora aparece a serpente para levar, traz a luz. O agnóstico diz que Lúcifer, na teologia agnóstica, é aquele que porta a luz. E é verdade. Lúcifer não é um ser espiritual que caiu do céu. Essa luz entra dentro da árvore. E diz a Bíblia que essa luz que entra dentro da árvore é a própria sabedoria, é a própria serpente. Esta está dentro do jardim, introduzida no jardim do Éden, e diz a Bíblia que é astuta. Não é boazinha. A mesma não é boazinha, ela é má. Ela é mal. Você está entendendo por que o mal veio primeiro? Você está entendendo por que Caim veio primeiro? Então, o que acontece? Lúcifer traz a luz. É a materialização da consciência de Eva, da alma, dos sentimentos. Paulo entendeu que foi a alma de Eva que errou. Mas errou porque eram inocentes, eram como crianças. A alma que pecar, diz a Escritura, Ezequiel 18, esta alma que pecar morrerá. Então, preste atenção, amado. Então, nós temos aqui uma serpente que vai trazer uma mensagem. A serpente é a materialização da carne, da matéria. A serpente, ela é física mesmo. Por que ela é física? É a materialização da consciência, do lado da consciência humana de Eva. A alma, o sentido de Eva, vai receber uma voz que é uma voz enganosa, uma voz do engano. Esta mesma Eva vai questionar com a mesma, ela vai ter um questionamento e questionar para o sistema, para o cristianismo, para as religiões. Quando a pessoa questiona consigo mesmo, elas dizem que isso é o pecado. Quando não é o pecado, é o diabo, ser espiritual, que está falando no ouvido, na mente do ser humano, que está levando o ser humano para um mau caminho. É assim que eles ensinam que a serpente enganou Eva falando na mente de Eva. E nós estamos ensinando que a serpente já estava no meio do jardim. O mal já estava no meio do jardim.
a mesma foi feita no meio do jardim. Esta era astuta, era mal. E o apóstolo Paulo que diz que a serpente era a consciência de Eva, era a alma de Eva, eram os sentidos. Ele diz, os sentidos. Eu temo, irmão, que vocês sejam enganados em vossos sentidos, ou, outras palavras, em vossas consciências, pela carne, pela matéria, pelo diabo, pelo mal. A mesma era o mal. Vamos chegar lá agora. 25 minutos. Então eu estava falando que inocência para Deus saber que se eles amavam a sua criatura que ele criou, ele tinha que tirar da inocência e levar para a consciência, certo? O que Deus fez, criou uma serpente astuta e colocou lá no meio do jardim, no meio da consciência, que era o jardim do Éden. Metáfora que o próprio Moisés escreveu. Então, olha o que diz Gênesis 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu estou terminando agora. Essa é a segunda parte. Vamos voltar com a terceira parte. Diz assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, em outras palavras, alimarias. Era mais astuta do que todos os animais selvagens do campo que o Senhor Deus tinha feito com propósito. Isso está no Codex. Que Deus tinha feito, ponto final. E esta disse à mulher, é um questionamento. E esta disse à mulher, disse a quem? A alma, a consciência, disse a Eva mesmo. Eva é a matéria, é a natureza humana, é a inocência. Então, Deus tem que tirar eles da inocência e levar para a consciência. Deus tem que levar para eles, tem que levar para dentro do jardim a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Deus quer que eles sejam conscientes do bem e do mal. A vontade de Deus é que eles sejam metade deuses, como ele é Elohim. Elohim queria que eles fossem deuses, Adão e Eva. E foi isto que ele fez. Foi isso que ele fez, preste atenção. E esta disse à mulher. Quem disse? A serpente, que é a materialização da consciência de Eva, a natureza humana, que Paulo disse que eram os sentidos, enganou a mesma. Olha só, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora, o outro lado, que é a inocência, que simboliza os espíritos, chamado direita, Éden, céus. O outro lado disse a serpente, disse a quem? Ao outro lado da árvore, que era a consciência, que era o lado do mal. Disse quem? O lado do mal. Ela disse a serpente, disse aos seus próprios sentidos, diz o apóstolo Paulo, como lemos. Não estou falando de mim mesmo. O apóstolo Paulo entendeu isso. E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Você está entendendo o diálogo, mas isso é uma metáfora. É metáfora. Comeremos. Mas só que quem colocou as árvores agradáveis aos olhos, Deus colocou lá a metáfora. Muitas árvores agradáveis aos seus olhos. Foi Deus. Tem mais explicação do que isso? Deus já tinha colocado as árvores. Eu já queria que a mesma questionasse com ela mesma. Deus queria que a mesma conhecesse o bem e o mal. Deuses, Elohim queria que estes que era materializado, homem e mulher, fossem metade deuses. E foi isso que ele fez.
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto das árvores que está no meio do jardim, disse quem? Deuses, não comereis dele, nem nele tocareis. Daqui não é para comer, é não toqueis. Não chegue, não toque. É não toqueis, você não pode tocar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não toqueis nele, nem neles tocareis, para que não morrais. Outra tradução diz: não comereis, mas é não toqueis. Quando ele diz: se vocês tocar, vocês vão morrer, as pessoas falam: aqui eles eram imortais. Eles não morriam. Eles eram anjos. Eu quero pedir perdão aqui para os irmãos que eu ensinei assim. Estou terminando agora. 30 minutos. Aqui, quando a mesma está questionando com a sua natureza, com a parte do cérebro humano, e aqui a outra parte do cérebro, que significa o espírito de Eva, aqui eles já morriam. Aqui já existia a morte. Na inocência já existia a morte. Porém, Adão e Eva não sabiam na inocência que morriam. Eles não tinham esse conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Uma criança, quando ela nasce, ela sabe que vai morrer? Antes do psique? Não sabe. Não sabe. A mesma coisa foi Adão e Eva. Aqui na inocência, eles já eram feitos, era um cérebro, já tinha sido feito almas viventes, porém eles estavam na inocência, e antes da inocência, Deus criou o Cronos e Deus criou o tempo. Termina agora. Antes da inocência, antes de Deus ter feito eles do pó da terra, a natureza humana, estes já morriam. Por quê? Porque Deus já tinha criado o Cronos e Deus tinha criado já o Kairos, que é o tempo falso que Deus criou. Onde está isso, Fernando? Termino agora. Capítulo 1, e versículo de número 13, que diz assim: e foi tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, dualidade, dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ponto final. Deus aqui já tinha criado o Cronos, chamado no grego, e Kairos, o tempo falso, o tempo do homem e o tempo de Deus. Nesta que ele cria o tempo, que é falso, esse tempo falso que nós vivemos, é um tempo falso. Esse tempo que nós vivemos aqui é um tempo falso, amado. É um tempo falso. Deus aqui, quando cria, na inocência, quando eles vêm, quando Deus cria eles já são o quê? Eles são inocentes, mas são mortais. Porém, eles não sabem que morrem. Mas eles não são espíritos só, não são anjos, né? Fora da matéria, aquele espírito, para aquela alma penada lá, não, dentro do jardim, não. Aqui eles são corpos já materializados, entendeu, amado? E eles são inocentes. E aí vem esta dialogando, questionando dentro dela, que esse questionamento, quem criou o questionamento foi Deus. Deus criou a alma, o espírito, Deus criou a humanidade, a natureza humana, a carne, a matéria. Deus criou a serpente, por isso que diz, termino, Gênesis 3:1. Deus criou, ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que Deus tinha criado com propósito. Esta estava no meio, estava dentro. Já estava lá o mal. O mal já estava lá.
E quem colocou o mal lá? Quem colocou a astúcia dentro do paraíso, dentro da metáfora Jardim do Éden, dentro do cérebro, dentro da consciência? Quem colocou lá dentro? Quem criou a humanidade? Quem criou a terra, a matéria? Quem criou o mal, que é tão questionado, que eles dizem que foi Adão e Eva que criou o mal? Será? Será se isso é verdade? Será se foi Adão e Eva que criou a serpente, que significa metáfora mal? Astuta? Não. Tô indo, um abraço a todos. Não perca, vamos vir com a terceira parte. Mostrando agora que o cérebro vai ficar dicotomizado. Vai aparecer no meio da árvore da vida. Vai aparecer no meio do cérebro a serpente astuta. A mesma já foi feita lá, que era a consciência, que era a alma, e que Eva, esta, não pecou. O pecado original é uma mentira. A palavra pecado é sair, errar o alvo. Saiu da inocência para a consciência, para ser metade deuses. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.